Como é que se dá a fórmula geral de um composto iônico? Muita atenção nessa hora, meninos. Se dá sempre da seguinte forma: o cátion e um ânion, ok? O cátion, que é o metal, e o ânion, que é o não metal, certo? O cátion, ele tem a sua carga de acordo com a família dele, que ele tem tendência a perder, quantos elétrons ele tem tendência a perder, e o ânion, com a carga dele, da tendência de quantos elétrons ele tem a ganhar. Então, como é que você escreve isso? Você coloca o símbolo do cátion, que é o metal, e o símbolo do ânion, que é o não metal. Depois, o que é que você faz? Você pega a carga do cátion, a tendência que ele tinha de perder, o númerozinho que ele perde, e coloca aqui, depois do símbolo do ânion. E aí, você pega a carga do ânion, que era a tendência de quantos elétrons ele tem para ganhar, tá? E você coloca aqui, depois do símbolo do cátion. Em resumo, como é a fórmula iônica? A fórmula iônica é o elemento metal, que é o cátion, e o elemento químico não metal, que é o ânion. E os numerozinhos que vêm depois de cada um deles, professora, na fórmula, é o seguinte: a carga de um é o índice do outro. A carga de um é o índice do outro. É só trocar. Aqui eu falo da dissociação iônica, né? Como os cátions e os ânions, eles se dissociam, né? Eles se separam dentro de um solvente, né? Por exemplo, a água. E aqui eu vou falar de nomenclatura, que é como dar nome. Gente, para representar a fórmula de um composto, inicialmente nós escrevemos o quê? Escrevemos o cátion e depois escrevemos o ânion. E depois nós fazemos o quê? A carga de um, que no caso aqui é representado pela letra X do cátion, passa a ser o índice do ânion. E a carga do ânion, que é representado pela letra Y, passa a ser o índice do cátion, ok? E para nomear, para dar nome, gente, é o inverso. Para dar nome é o inverso. Se para escrever eu represento o cátion e depois o ânion, para eu dar nome, eu falo primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion. E aí tem as tabelinhas com esses nomes já prontos. O nome do cátion, que é o metal, sempre vai ser o próprio nome mesmo, gente, ó, dele. Prata, alumínio, zinco, cobre, o próprio nome do metal. O nome dos ânions é que tem uma tabela que muda, né, de acordo com a carga. E eu coloquei alguns aqui, no livro de vocês também tem essa tabela, tá, com nomes de ânions diferentes. Ó. Para o cloro, eu vou chamar esse ânion de quê? Cloreto. Para o bromo, brometo, e assim por diante. Essa questão aqui, ela vai nos ajudar, tá certo? A montar tanto a fórmula quanto dar o nome dos compostos, tá? Pede aqui que a gente dê, né, a fórmula e o nome desses compostos de cada opção. Uma substância formada pelo cálcio e pelo flúor. Então, de onde que eu parto? Ora, o cálcio está na família 2. Portanto, ele perde 2 elétrons. Como é que você escreve isso? Cálcio 2+. Ele é o cátion, né? Ele é um metal, ele perde 2 elétrons, tá certo? Se ele está na família 2. O flúor é da família 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência dele. A tendência dele é de ganhar 1. Se a tendência dele é ganhar 1, você escreve aqui, -1. E agora, para montar, como é que fica? Escreva logo o cátion, o metal, que é o cálcio, e depois o não metal, que é o ânion, o flúor.
e mexa nas cargas. A carga do cálcio, que era 2, vem para cá para o flúor. E a carga do flúor, que era 1, vem para cá para o cálcio. Ah, professora, por que aqui não coloca o númerozinho 1? Não precisa, tá certo? Fica subentendido que se trata do 1. E o nome, professora? O nome, você vai colocar o nome do ânion e depois o nome do cátion. No caso do flúor, o nome desse ânion é fluoreto. E aí você escreve fluoreto de, e aí dá o nome do metal, que é o cálcio, fluoreto de cálcio. Aqui tem outros exemplos, olha, né? Sempre você coloca a carga de um é o índice do outro, né? No caso aqui, as cargas, olha, são 1 aqui e 1 aqui também. Então, veja que eu não coloquei nenhum númerozinho 1 aqui e nem aqui, tá certo? Só ficou, né, os próprios símbolos de cada íon. E o nome hipoclorito, que é o nome desse ânion, de sódio, que é o nome desse cátion. E assim por diante, meninos, né? Bom, tem questões mais exemplares. E aqui eu coloquei alguns íons que são importantíssimos, substâncias iônicas, né? Como o sal. Se você não sabe, o próprio nome salário, né? Vem da substância sal, porque em épocas remotas o sal foi utilizado como forma de pagamento, né? Hoje o nosso sal de cozinha, ele é um sal iodado, né? É um sal que tem iodo para prevenir, né, a doença de Bócio, aquela famosa doença do papo, né? Papeira também conhecida, né? Que é o aumento da glândula tireoide. E tem outros íons aqui, como os íons ferro, né? Na questão da anemia. Se você puder ler com calma, você vai, né, ter mais um pouco de conhecimento. Íon sulfato, né? O sulfato ferroso, que tanto é passado pelos médicos quando alguém está com anemia, tá bom? E por fim, uma questãozinha de treino, tá certo? Que não necessariamente vocês vão fazer. Eu tô deixando essas questões aí para você que, se quiser treinar, você treina, tá bom? Que é mais uma oportunidade que você tem para aprender. E elas já estão com gabarito, tá certo? As questões que estão aí. E aí você fica com as suas atividades do livro, que já está no Classroom, para que você anote elas no caderno e responda-as.